pessoal, hoje a gente vai estudar um artista que é um dos intelectuais mais importantes do século XX, famoso por encarar temas tabus. Vamos ver? O nome dele é Flávio Rezende de Carvalho, conhecido como Flávio de Carvalho, que nasceu em Amparo da Barra Mansa, no Rio de Janeiro, em 1899, e faleceu em Valinhos, em São Paulo, em 1973. Vamos vendo o que esse homem fez. Não tem muitas imagens, mas vejam só. Ele é conhecido como o primeiro performer no Brasil, né? E um artista que fez muitas coisas, né? Foi pintor, desenhista, arquiteto, cenógrafo, decorador. E o que eu queria mostrar para vocês é que ele não chamava de performance, ele chamava experiência. Essa que eu vou mostrar e que saiu, reportagem nos jornais, aconteceu em 1931. Veja só o que ele fez. Ele foi numa procissão de Corpus Christi, na esquina da Rua Direita com a Praça do Patriarca, num domingo, às 3 horas da tarde, né? E ele resolveu caminhar de boné em sentido contrário da procissão. Veja só, ele quase foi linchado, né? Houve uma revolta popular. O que ele pensava? Ele pensava que ele estava estudando o comportamento da população, né? Por que as pessoas precisavam andar de chapéu naquele momento? E aí saiu reportagem no jornal, ele precisou ir para a polícia, né? Ele ficou detido algum tempo para poder explicar o que tinha acontecido. Vejam só, essa foi a experiência número 2. E agora eu vou mostrar uma outra experiência, né? A de número 3. Durante algum tempo, na década de 50, ele fez vários artigos, né? Pensando na moda e no novo homem. O contexto que a gente tem aqui é modernista, né? Ou seja, pensava-se que você poderia construir esse jeito coletivo de ser. Então, nesses artigos, ele tinha uma coluna, chamava-se Casa, Homem e Paisagem, né, para o jornal Diário de São Paulo. Ele acabou criando esse traje que ele chamou de tropical. Esse pensamento contestatório do Flávio de Carvalho, nesse pensamento ele diz assim: a arte que interessa é aquela que procura destruir uma suposta verdade. Por que os homens tinham que usar desde aquele tipo de chapéu até o terno? Não poderiam vestir outra coisa. Então ele cria uma roupa completamente diferente. Olha aí ele andando, né? Um cara altão. E em 1956, veja se pode, né? Que legal. Ele vai desfilando pelas ruas, não é? Mostrando o novo modelo que ele criou. E aí essa performance, né, que ele chamava de experiência, ele vai repetir também na Itália, apoiado por outros artistas. Ele chamava então traje tropical, com blusa de mangas fofas, chapéu de organdi e meias arrastão. Essa foi a experiência número 3. Vamos seguindo para ver quantos tabus ele teve que enfrentar. Essa aqui como a série trágica. A mãe dele falecendo em 1947. E com aquela dor, né, ele vai desenvolvendo o desenho com linhas, traços apenas, né? Ele fez 9 desenhos dessa mãe que morria. Imagina a dor e o jeito como ele ia desenvolvendo o trabalho. Acabou que ele acaba sendo tido como o artista maldito, né, por conta desses desenhos. Vamos seguindo. Gostaria de mostrar para vocês essa foto dele com os trabalhos, as cerâmicas, né? Ele funda, junto com outros artistas, o CAM, que significa o Clube dos Artistas Modernos, em 1932. Veja que eu não estou colocando em ordem cronológica, mas trazendo ideias que ele foi desenvolvendo, algumas, né, das ideias que ele desenvolveu ao longo da vida. No Clube dos Artistas Modernos, ele acaba, junto com outra pessoa, Osório César, que é um médico, ele organiza o Mês das Crianças e dos Loucos, com exposições, né, de trabalhos daquelas pessoas que estavam no Juqueri. Esse artista, esse Osório César, ele é também um médico psiquiatra, músico e crítico de arte, né? Um dos pioneiros no uso da arte como recurso terapêutico em psiquiatria,
bem como ele acaba sendo conhecido pela oposição que ele fazia aos métodos agressivos no tratamento dos alienados. Então eles chamam essas pessoas para desenvolver trabalhos, fazem a exposição juntamente com as crianças, né? Que são desenhos feitos pelas crianças do ensino público da época, né? E que é tido também como um grande tabu, vamos dizer que até hoje ainda tem um problema com relação a isso, né? E aqui ele vai desenvolver o Bailado do Deus Morto, em 1933, né? Um espetáculo experimental de teatro e dança, onde ele faz textos, cenários, figurino e iluminação. Aqui um desenho, né? Num projeto que ele desenvolveu para isso, né? A maior parte dos atores negros dizem que aqui aconteceu o primeiro palavrão em público, imagina a confusão que foi criada. No fim, depois de 3 espetáculos, foi fechado pela polícia e o CAM se encerra. Veja só, estou falando de tabu, vamos seguindo. A arquitetura, vou mostrar só uma das duas que ele conseguiu realizar, né? Para nós é importante, talvez a gente consiga dar uma chegada nesse lugar até hoje. Trata-se da Vila Modernista, no antigo Jardim América, né? Ele desenvolveu esse projeto em 1936 a 1938. Trata-se, então, de uma série de construções que ele desenvolveu o projeto arquitetônico, ele mesmo patrocinou, e essas casas, algumas dessas casas ainda podem ser vistas desse modelo hoje, mas o lugar está bastante diferente. Olha como ele cria espaços, né, com a intenção de trazer o lugar para a via pública, né? Olha como esses elementos se projetam para frente, né? O público-alvo, a classe média. São todas casas de aluguel com 2 ou 3 dormitórios, portanto casas pequenas, que ficam na Alameda Lorena, esquina com a Ministro Rocha Azevedo. Aqui eu coloquei um croquis para a gente entender Alameda Lorena, a Alameda Ministro Rocha Azevedo, e com um acesso a uma rua interna, quase como um quintal. O bacana é que eram 17 casas, uma diferente da outra, e além da rua interna, que funciona então como quase um quintal. Muitas foram destruídas, hoje você tem uma ou outra que ainda funcionam nesse lugar. Ele com o pé direito muito alto internamente, né? Azulejos hidráulicos que ele desenhou, mas o mais interessante talvez seja que ele desenvolve um manual de instruções. O que ele quer dizer? Uma bula, né? Com um jeito de morar corretamente para formar uma nova sociedade. A ideia modernista por excelência, aquele que vai desenvolver uma possibilidade de conjugar a vida particular, subjetiva, com aquela social, pública. Sabendo que isso foi destruído, de certa forma, a gente pode fazer uma visita hoje ainda, a gente vai entendendo que ainda são tabus, não é não? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima vez.